O Ethereum é a segunda maior cripto em termos de relevância e market cap. Vamos entender então um pouco das opções de ETFs que a gente tem aqui no Brasil para se expor a essa cripto, os riscos e os comportamentos. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e o ETH é a segunda cripto mais relevante logo depois ali do Bitcoin. Então já comenta aí para mim se você tem ETH, se você acompanha esse tipo de ativo, é considerado aí uma altcoin, querendo ou não, e como é que você faz aí para se expor, se é através de algum ETF, se você compra o próprio ETH, uma cesta de ativos, ou se você prefere o próprio Bitcoin mesmo, sem muito choro, sem muito melindre aí, tá certo? O ETH aqui tem basicamente 3 trilhões aqui de market cap, considerando aqui em reais, tá? Importante falar que tá em reais. Basicamente aqui é muito dinheiro para uma cripto, né? Todo mundo não dava nada. Lá no passado era só, não representava coisa nenhuma. E hoje em dia é super relevante, tá? Para quem tá na dúvida quanto é que é em dólares, basicamente aqui 558 bilhões de dólares aí de market cap, tá? Obviamente esse número oscila, só para dar uma dimensão aí do tamanho do ETH. Interessante também comentar um pouco sobre a questão da dominância do ETH. Com o passar do tempo, ela foi oscilando. Atualmente ela está aqui com 14,02, né? 14% de dominância de todo o mercado cripto. Então eu sempre olho esse número aqui em relação ao Bitcoin, que está basicamente em 60%. E o ETH, ele ocupa uma outra parcela bem relevante, ou seja, de todo o mercado cripto, a gente tem aqui, por exemplo, né, atualmente, cara, quase 4 trilhões em dólares de todas as criptos somadas. Grande parte é do Bitcoin, né, no caso 60% é Bitcoin, e os outros 14%, por exemplo, é ETH, né, nesse momento de agora, tá? Lembrando que isso aqui oscila, por exemplo, já chegou a ser aqui 7 ou 9%, recentemente foi 7% também, mas já chegou até a ser maior, como 20% aqui de dominância. Isso mostra que como o ETH é uma moeda, uma criptomoeda bem relevante e tem aí o seu valor. Olha, o que também tem seu valor é você deixar o like, se inscrever no canal, porque não te custa nada e você me ajuda muito. Bom, e aqui no Brasil a gente tem algumas soluções para facilitar aí a exposição ao ETH. A ideia desse vídeo aqui não é fazer uma análise completa sobre os fundamentos do ETH, como é que funcionam os contratos, como é que funciona o gas, que é o custo entre as transações gerais, é mais para olhar em termos do ativo, o que ele representa e as opções que a gente tem aqui no Brasil hoje, tá? Basicamente, a gente tem 3 mais relevantes. Se tem alguma outra que eu deixei de fora, comenta aí para mim. Se eu esqueci, então basicamente tem o ETF aqui da QR Asset, tem também o ETF da Hashdex e ainda tem um BDR aqui da BlackRock, tá certo? Que é o ETA39. Então aqui da QR a gente tem o QETH11, basicamente ele tem aqui a cota a R$17,90, R$18, tá um pouquinho atrasado aqui os dados, mas não tem problema. Patrimônio líquido aqui de quase 200 milhões de reais, pouquinho menos, pouquinho mais, e a taxa de administração 0,7%. Já aqui com a Hashdex a gente tem outro ETF que concorre aqui com eles, com um patrimônio líquido um pouco maior já, né, quase o dobro, quase o triplo aí vai, de patrimônio líquido, e a cota é R$72. Então tem uma pequena desvantagem em relação da cota ser um pouco mais cara, mas é pouca coisa, não muda muito, mas o patrimônio líquido é maior, isso ajuda indiretamente na liquidez aí do ativo, tá certo? E a taxa de administração aqui do ET11, aqui da Hashdex, também é 0,7%. Ou seja, mesmas taxas, produtos muito parecidos, muito similares. Claro que cada um segue um índice diferente. Um está olhando aqui para o Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price, já o QR está olhando aqui para esse outro índice, aqui da CMA, que é justamente lá da Bolsa de Chicago. Mas basicamente aqui eles vão representar algo muito parecido. E aqui ainda o BDR lá da BlackRock ainda tem um outro índice de referência, que é justamente aqui, também relacionado à CME, mas de uma variante aqui um pouquinho diferente, tá? Então aqui no Panorama Resulta Capital, se você quiser acessar gratuitamente, pode acessar lá. A gente coloca aqui os 3 ativos mais comuns aí, deixar o destaque aí só de atenção em termos do BDR. Como é um BDR que não é muito famoso, muito conhecido, ele não é muito líquido. Então se você compra esse tipo de ativo, porque a taxa de administração deles tende a ser um pouco menor, né? No ETFs Brasil, eles mostram que essa taxa aqui de 0,25 e tal, é um pouco mais barato, mas a negociação média aqui é muito baixa, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com a questão dos BDRs. Não é só esse, é de forma geral, tá? E eu acho que isso inclusive vai mudar. Então, por exemplo, o ETA39, ele tem uma liquidez baixa aqui no gráfico de 1 minuto, por exemplo. A gente coloca QETH11 lá da QR Asset, ele já é um pouco mais líquido, percebam como os candles são um pouquinho mais fechados. E aí sim, o ET11 é o mais líquido de todos, né? Com bastante liquidez, assim, visualmente falando, mais que suficiente, né? Tendência é a liquidez sempre melhorar, sempre ficar um pouquinho mais interessante, mas assim, só fica o destaque para você não ficar comprando os ativos só porque eles são mais baratos, porque muitas vezes você paga um spread para entrar ou para sair daqueles ativos. Você tem que ficar atento a cada uma das opções.
Outro ponto é que os BDRs, eles estão para ter market maker, né? Quando eu fui a São Paulo recentemente, eu falei com o pessoal da Global X, antiga Mirai, se eu não me engano. Inclusive, quero trazê-los aqui para o canal também. Eu vou fazer aquela semana de Resulta Capital e gestoras, fazer um bate-papo aqui. E eles têm muitos BDRs no Brasil, né? A Global X. E eles falaram que a B3 conseguiu agora liberar um programa de market makers dentro de BDRs, que nem sempre tem. É bem complexa essa história, eu vou deixar pro dia que eles conversarem aqui com a gente, eles mesmos explicarem como é que funciona isso, mas isso tende a melhorar muito a liquidez em muitos BDRs, tá? Não é simples, tem muita complexidade, tem vários detalhes, mas a tendência é os BDRs ficarem cada vez melhores e mais interessantes. Hoje, por exemplo, tem vários BDRs que eu gostaria de comprar, que eu não compro por conta da liquidez. Mas se eles resolverem isso, cara, para mim já é excelente. Então é um gap de mercado gigante que quem conseguir resolver certamente vai se beneficiar disso. Só para bater o olho aqui em relação ao ET11, deixar aqui também o QETH11 e por último aqui, né, o ETA39, a gente coloca eles todos aqui no gráfico. Então o ETA39 ele é um pouco recente, não adianta olhar muito e comparar muito porque ele acaba dando uma bugada no gráfico, mas quando a gente compara aqui o ET11 e o QETH11 das duas exchanges diferentes aqui, né, dos dois ETFs, a gente percebe aqui que o comportamento deles é muito, muito parecido, né? Praticamente igual. Tendência realmente de estarem muito, muito cravados, correlacionados e arbitrados. A gente faz aquele clássico exercício da indexação, que é dividir, né? ET11 por QETH11. Opa, divisão aqui. Basicamente a gente encontra aqui essa linha reta, salvo aqui raríssimos pontos de outliers, né? Mas basicamente eles tendem sempre a ter uma linha reta entre os dois, um está arbitrando o outro, você não vai ter um resultado muito melhor do que o outro. É mais a questão da liquidez, de você entrar e sair do mercado e de ser um patrimônio líquido relevante. Nesse caso, o patrimônio líquido de ambas as opções são muito interessantes, tá? Você não vai ter um problema, como a gente tem em outros tipos de ETFs. Às vezes você tem lá um ETF de uma gestora que tem, sei lá, vou dar um exemplo, né? 1 bilhão de patrimônio líquido. Aí você vai ver o ETF que a concorrente lançou tem, sei lá, 10 milhões. Ah, daí é muita diferença, né? Mas aqui não, aqui você tem que realmente avaliar o contexto, que é muito parecido. E claro, se você quiser aprender a usar os ETFs para poder investir de forma muito mais inteligente, barata e segura, tem aqui o Capital Certo, seu manual prático, 8 horinhas de treinamento, super direto ao ponto, para você aprender aqui renda fixa, renda variável, como encontrar, analisar, o processo de análise todo que eu tenho aqui nos mapas mentais, que são os bônus, tem vários conceitos avançados aí de gestão de carteira, questões comportamentais e assim por diante. Super acessível para você não depender mais de ninguém para poder entender os ETFs de verdade. Se está interessado, tem o primeiro link na descrição, o comentário fixado. Só ir lá que está tudo lá explicadinho. Bom, e colocando aqui então um pouco do ativo Ethereum, né, olhando para o passado, fazer uma análise em termos aqui só de correlação, comportamento, valorização, para a gente entender um pouco do que esse ativo representa e alguns cuidados aí que você tem que lembrar de avaliar caso você considere aí colocar ele na sua carteira, independente se vai usar um ETF, se você vai comprar na Binance, se você vai usar os, sei lá, contratos futuros ou assim por diante. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, importante sempre reforçar, mas aqui estão os pontos mais relevantes. Novamente, ó, isso aqui tudo feito no Panorama Resulta Capital, gratuito aí na descrição. Então o que eu coloquei aqui nesses gráficos? Eu coloquei aqui o ETH em dólares multiplicado pelo reais, coloquei o total market cap multiplicado pelos reais, né, dólar real, e também coloquei aqui o Bitcoin, tá certo? Qual que é a ideia? Olhar esses três ativos, ver as correlações que tem entre eles. A questão da valorização por si só não diz muito, tá? Ah, subiu quanto? Ah, subiu 248 mil%. Cara, é um monte, entendeu? Subiu um monte. Mas um ponto não é o quanto subiu no passado, porque senão você vai achar que isso vai acontecer de novo. E a gente sabe que rentabilidade passada não quer dizer que vai acontecer de novo, né? Mas a gente tem que entender o comportamento desse ativo e os riscos, caso você esteja colocando ele na carteira. Então aqui estou com gráficos semanais, puxando mais ou menos aqui desde 2016, 15, né? Pegando aqui o caso mais extremo. E o primeiro ponto que a gente pode fazer uma avaliação um pouco mais visual, tá olhando aqui o gráfico semanal, é a questão justamente da correlação entre o Ethereum, o Bitcoin e o total market cap. Isso aqui é super óbvio, tá? Mas na minha carreira aí de diversos trabalhos que eu já fui executando, diversas indústrias que eu participei, eu aprendi que o óbvio precisa ser dito, tá bom? É sempre bom lembrar que o total market cap, ele é a média geral do mercado cripto, tá bom? Então são todas as criptos juntas em média, forma aquela média. E dentro do total market cap, vocês lembram, né? Nesse momento, 60% é Bitcoin e 14% é ETH. Ou seja, as duas maiores posições dentro desse ativo chamado total são, enfim, Bitcoin e ETH, respectivamente.
Então é natural que você vai ter uma correlação grande entre esses três ativos, porque dois deles somados formam o terceiro, praticamente, tá certo? E também existe todo o conceito geral cripto, tá? É muito comum as cripto estarem correlacionadas, principalmente as grandes, tá? Funciona de forma geral, arbitragem de mercado, complicado explicar tudo, mas aqui já vai o primeiro alerta. Se você compra ETH, se você compra Bitcoin, se você compra cestas de criptos diferentes ou até outras altcoins grandes, você tem um grande risco de concentração e correlação sobreposta, vamos dizer assim. Não é que isso é ruim, não é que isso é perigoso, mas é que isso é um fato. Então você tem que estar atento para não sair comprando coisas sem saber desse comportamento. A gente percebe a mesma coisa com os topos que esses ativos todos formam, que são juntos, as movimentações de correção geral também, as altas também, e em alguns momentos tem sim alguma descorrelação, mas é muito mais pontual do que a história média, tá certo? Também consegue fazer essa avaliação usando aqui o indicador CC, que é o Correlation Coefficient, é o coeficiente aqui de correlação, usando aqui um gráfico semanal. Quando a gente pega aqui um prazo maior, a gente percebe aqui que na grande esmagadora maioria das vezes, o ETH e o Bitcoin, então correlacionando esses dois ativos, fica aqui, né, muito próximo de 1. 1 é a correlação perfeita. Quando um vai para um lado, o outro vai para o mesmo lado. Quando um cai, o outro cai. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um fica de lado, o outro fica de lado. Então, eles têm uma correlação histórica muito, muito grande. Em alguns pontos, realmente pontuais, situações bem específicas, eles tiveram correlação neutra. O que é neutro? Quer dizer que é ao contrário? Não, quer dizer que às vezes um subia, o outro caía, às vezes um subia, o outro subia, às vezes um subia, o outro ficava de lado, às vezes podia acontecer qualquer coisa, mas foram pouquíssimas situações, tá certo? E o que a gente nunca viu praticamente aqui desde 2017, e ainda fica um cuidado aqui, um alerta para esse ponto aqui, que é um outlier, querendo ou não, às vezes está com prazo muito recente aqui da análise, é justamente a correlação inversa, tá? Então, geralmente, cara, é muito raro você ter, por um período relevante, o ETH indo para cima e o Bitcoin indo para baixo. Isso é muito raro de acontecer. Claro que pode acontecer, é totalmente possível, mas, estatisticamente falando, é improvável. Então, novamente, se você compra os dois juntos, você tem a tendência de ter a carteira apontando para o mesmo lado. Ah, Anthony, mas o ETH, ele subiu mais nessa comparação que você fez com o Bitcoin. É porque eu peguei um período específico que o gráfico puxou, que ele subiu mais. Mas isso aqui, na realidade, é um ponto específico, tá? 2015. Se você voltar mais tempo e pegar outras janelas móveis, certamente o Bitcoin ganhou em várias. Então não é sobre dar all-in em ETH nem em Bitcoin, é sempre sobre estar diversificado e consciente. Lembrando que essas análises eu ensino a fazer tudo no capital certo também, tá? Então você já entendeu que a correlação entre o ETH, Bitcoin e até mesmo o total market cap, ela é gigante, pelos motivos que a gente já explicou. E olhando aqui só então um pouquinho em termos das janelas móveis aqui de retorno, que o ETH em reais, já transformei em reais, porque é praticamente ali os ETFs, eles são praticamente isso aqui, né? Se a gente colocar, por exemplo, dá pra você ver, né? ET11, só colocando aqui um em cima do outro, você vê que é o mesmo desenho, tá? Então, você tem aqui a exposição ao Ethereum e também ao dólar, tá? Esses ETFs aí que a gente estava vendo, eles todos te expõem ao dólar também, que é uma coisa interessante na minha opinião, mas que a valorização, vamos dizer assim, geralmente não é tão impactante assim no mercado cripto, né? Porque, vamos lá, se a cripto sobe, sei lá, 200% e o dólar sobe 10%, cara, os 10% que o dólar subiu ajuda, mas não é tão relevante versus 200%, né? Diferente de ações, por exemplo. Ah, o S&P subiu 10%, mas o dólar subiu 10%. Pô, já é um impacto bem grande, né? É importante, não é que é importante, mas é mais relevante o impacto do câmbio em ativos menos voláteis do que os ativos mais voláteis. Acho que essa é a frase ideal. Mas isso aí, papo é meio técnico. Eu tô tentando ser menos técnico. Então, só pegando aqui o ROC de 50 períodos, gráfico semanal. O que é isso? De novo, tá explicado lá no Capital Certo, mas aqui vai o resumo em uma frase. É basicamente as janelas móveis de um ano. Ou seja, um ano que esse ativo aqui, né, o ETH em reais já, aqueles ETFs simulados praticamente, ele rendeu aqui em janelas anuais, tá certo? A gente teve aqui outliers absurdos, como 13.000% em um ano. Cara, não considera isso. A gente também teve outros pontos como 1.758 de alta, né? Vamos olhar também, claro, para os lados que são um pouco mais negativos. Então a gente teve aqui, é difícil de ver esses gráficos aqui, né? Sem a indexação logarítmica, vou botar aqui. Puxar manual, tá? Então também tem os pontos aqui de drawdown. Então chegou a cair, por exemplo, algo próximo a 87%. Em outra situação, 73% de queda, ou então até mesmo é que recente, né? Agora, ao menos 43% em um ano, tá certo? Então são pontos de atenção para você achar que não é só alta, né? Não é só ganho, tá bom?
Mas, de qualquer forma, a gente vê aqui de forma histórica que os retornos, na média, são muito mais positivos do que negativos, né? Estatisticamente falando, calculando a área aqui das curvas. Mas você não consegue, assim, cravar quantos por cento vai subir, porque isso é simplesmente tentar prever o futuro e não funciona dessa forma. Isso aqui é mais para você entender a volatilidade que esse ativo tem e aqui os estados que ele pode assumir, as oscilações que ele pode acontecer para você se programar caso coloque algum desses ativos na carteira. Então, isso aqui é justamente uma medida de risco, essa medida de volatilidade para você ficar esperto. Ah, Antônio, comprei Ethereum porque eu quis. Ok, é uma escolha sua. Quando você comprou? Ah, comprei 50% da minha carteira. Cara, é bastante, né? Bastante, porque se isso aqui cair 50%, e a gente viu que pode cair 50% muito facilmente, né? Faz, sei lá, 4 meses que caiu praticamente isso. Então você vai ficar com 25% de drawdown no seu patrimônio por causa de uma cripto. Eu, particularmente falando, acho arriscado demais. Mas claro, cada um faz a sua escolha, cada um pode, enfim, agir como quer. O bom do mercado financeiro é isso, a gente tem liberdade, né? Mas você tem que ficar atento em relação aos riscos, tá certo? Então, o ETH, assim como quase todas as cripto, tem uma volatilidade bem considerável e isso pode ser usado ao seu favor caso você entenda essa dinâmica toda. Eu não tenho nada contra as criptos em geral, que não são o Bitcoin, mas eu sempre tenho um ponto de atenção, tá? Muitos desses projetos, eles não são totalmente descentralizados, são empresas que querem lucrar, são iniciativas aí de soluções em geral, contratos inteligentes, soluções de pagamento e assim por diante. Então, não tem nada de errado com isso. É uma forma de você diversificar sua carteira, caso isso te interesse, mas é um pouco mais arriscado do que o Bitcoin, na minha opinião, justamente por essa interferência aí humana, vamos dizer assim, né, da empresa, dos negócios, das diretrizes e assim por diante. Então, eu vejo que esses ativos, eles tendem a ser muito mais satélite do que core, dado esses riscos consideráveis. E você também deve fazer uma análise muito mais aprofundada em termos do que são os contratos inteligentes, como é que um Ethereum funciona, os custos do gas, que é aquela moeda que é usada para as transações em geral, a plataforma como um todo, a blockchain como um todo e assim por diante. Se você não faz isso, você fica exposto aí a vários riscos que você nem conhece, ou então você pode procurar uma outra solução com uma cesta diversificada com várias criptos, que às vezes acaba dando uma diversificada aí no seu risco para você não ficar tão exposto assim desvalorizações que possam te surpreender. E se você gostou dessa análise e quer saber um pouco mais sobre a alta recente do Bitcoin e uma análise rápida sobre o Coin 11, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.